boa noite a todos. E todos sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Antes que nós iniciemos a exposição da noite, convido a todos para que nós façamos uma prece. E dessa forma nós vamos elevando os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre, e também aos bons amigos espirituais, aos mentores dessa casa, que estão sempre aqui conosco, nos auxiliando, nos intuindo e nos orientando, para que nós possamos ter essa atividade o melhor proveito possível, que nós possamos nos fazer entendido em mais essa exposição, e que todos nós possamos captar essa essência do ensinamento cristão que vem ao nosso encontro nesta noite, para que nós possamos aprender essas lições no fundo da nossa alma e possamos conscientizar e interiorizar todos os ensinamentos para que isso possa se transformar em atitudes, em atos perante o nosso semelhante nas diversas situações que se apresentem. Que assim seja. O tema que nós escolhemos para essa noite é família, instrumento de evolução. Então, vamos falar da família, onde ocorrem os encontros, né? Onde os espíritos acabam se depurando das questões familiares, né? Então, veja, a família acaba também se tornando um instrumento da reencarnação, né? A reencarnação ela acontece, em geral, mas é na família que tem o foco, é ali que são reunidos espíritos que se devem mutuamente, né? Então vem por um acerto, né? Logicamente que ao lado desses espíritos há também aqueles que vêm para o aprendizado, e vêm aqueles que vêm para aprimorar a família, para apaziguar as questões, os conflitos. Então é uma série de encontros ali para que possa haver sucesso, né? Então vejam, então veja, a família é um dos mais importantes temas da doutrina espírita, né? Então por quê? Porque a família acaba se tornando um núcleo onde se processa como se fosse uma escola, né? Onde nós viemos aprender alguma coisa, né? Viemos ensinar também, mas também viemos aprender em geral, né? Onde nós podemos ter a oportunidade de perdoar e sermos perdoados, né? Então, há uma série de questões que se centralizam na família, né? E essa escola, depois, acaba virando uma oficina de trabalho, né? Então, à medida que a gente vai tomando consciência da importância da família, né, do que ocorre ali, a gente vai tomando algumas responsabilidades para si. Então a gente percebe o quanto que nós, que já temos uma certa consciência, que já sabemos alguma coisinha, o quanto que é importante a nossa atuação dentro da família, né? Porque nós seremos, nós que já ganhamos um pouquinho de esclarecimento, somos cobrados no sentido de retornar isso, né? Então a gente vai partir para uma colaboração com aqueles companheiros, procurando sempre o lado melhor de todos que estão ali, né? Então a gente muitas vezes parte para um sacrifício, para uma renúncia, para o bem da família, né? Agora, infelizmente, enquanto a gente não percebe isso, a gente entra de roldão naquelas questões, sofrendo e fazendo sofrer, né? Enquanto a gente não se esclarece, né? E, infelizmente, a gente passa diversas encarnações, diversas existências nisso, perdendo-as, né? Perdendo esse tempo todo, esse tempo precioso, né? Até que a gente possa ganhar um esclarecimento, né? E eu sempre costumo dizer que essa existência, a atual existência, é uma grande oportunidade que nós temos de ter esclarecimento, porque nós estamos dentro de uma doutrina esclarecedora e consoladora que nos dá essa oportunidade. Então, a gente tem que, às vezes,
se agarrar a essa oportunidade, não deixá-la passar, né? Porque às vezes as oportunidades são assim, elas passam como se fosse um bonde, né? Passou, se não pegou, perdeu o bonde, né? Então é importante que a gente tenha essa atenção, né? É na família que ocorre o nosso processo evolutivo. Então, com certeza, esses embates, esses processos todos dentro da família faz com que a gente vá aprendendo com os erros, né? E vá evoluindo, né? Não repetindo os erros, evidentemente, né? Logicamente, como eu disse, se a gente não tem um mínimo de esclarecimento, a gente acaba tropeçando bastante, né? E, como eu disse, a gente perde uma encarnação com esses erros, né? Mas sempre uma coisinha fica, algum entendimento fica, algum aprendizado fica, que a gente vai aproveitar para uma próxima encarnação, né? Se a gente já tivesse um pouquinho de luz, né, um pouquinho mais de entendimento, a gente evitaria, a gente encurtaria esse processo todo, né? Essa nossa jornada, né? Mas, devido à nossa imperfeição, que ainda é tamanha, a gente vai perdendo essas oportunidades e vai incumpridando, né? Se é que existe verbo, vai tornando maior esse caminho, né? Em vez de a gente encurtar, né? Veja bem, é onde nós nos estruturamos como pessoas, né? Porque não conseguimos evoluir em um núcleo central desorganizado, uma família desorganizada. Então, quando a família é muito desorganizada, tem muitos conflitos, né? Espíritos se devem, mas que não há entendimento, não há compreensão, não há aceitação, né? Não há perdão. Então, é uma série de coisas que não contribuem para que a família possa evoluir e ser um núcleo onde as pessoas terão chance de aprender, né? Então, infelizmente, a gente vê muitas famílias nesse sentido, né? Logicamente que ali estão espíritos um pouquinho mais adiantados, mas que também, às vezes, se veem envolvidos, né, nisso tudo e acabam não conseguindo cumprir o que prometeram lá no plano espiritual, né? Que era de colaborar com a família, de ser aquela pessoa centrada na paz, né? Não arrumando encrenca com ninguém, essa coisa toda, né? Vamos lá. Vamos ver. Aí fica uma pergunta, né? Essa família que a gente está falando aqui, ela se forma por acaso, né? Veja bem, essa família não se forma por acaso, né? Existe uma programação toda no plano maior, e quando nós temos, uma vez que nós desencarnamos, quando nós estamos lá tentando se recuperar espiritualmente, né? É para a nossa volta, né? Se a gente tem a oportunidade, o merecimento de participar do nosso planejamento reencarnatório, né? De ver como é que a coisa vai fluir, né? Como é que a coisa vai ocorrer, né? Como é que essa família vai ser formada. Então, é uma bênção que a gente participa daquilo. Infelizmente, para muitas pessoas, talvez para a maioria, eles não têm essa oportunidade, porque está numa tal perturbação que não tem essa condição. Então, acaba reencarnando sem ter aquela participação, né? Então, às vezes, a coisa fica bastante complicada, né? Mas veja, lá no plano espiritual, a gente acaba se atraindo por uma sintonia magnética, né? Essa atração, né? Então, a gente atrai as pessoas na mesma sintonia nossa, né? Então, veja, muitas vezes a gente reencarna, a maioria das vezes, com espíritos simpáticos, espíritos que têm a mesma sintonia nossa, né? Agora, por que viria também aqueles que são nossos inimigos de passado, né? Porque também há uma atração, né? Embora sejam considerados hoje inimigos ou desafetos, né? Possivelmente em outras encarnações, no passado mais longínquo, essas pessoas foram nossas amigas, foram nossos afetos, né? Só que houve algum desentendimento, né? Alguma decepção, né? Porque geralmente a gente acaba criando uma grande expectativa com relação ao nosso semelhante, e quando vem um erro, né? A gente acaba se decepcionando com ela, né? Então vem aí a mágoa, né? O rancor, até o ódio, né? Então vira inimigo, né?
mas ela vem mesmo assim, porque já havia uma atração, né, que é essa atração anterior, não é isso? Então, muitas vezes, a gente depara com situações em que, geralmente, o adolescente, né, revoltado com situações, às vezes com a sua liberdade limitada, então ele solta essas frases: eu não pedi para nascer, né? Então, veja, essa frase, geralmente, vai demonstrar que a pessoa não tem qualquer entendimento, qualquer esclarecimento com relação à sua vida, né? Uma vida espiritual, uma vida anterior, né? Não tem essa noção, né? Porque ele pediu para nascer, sim, né? Se ele não pediu, havia uma necessidade que ele reencarnasse, né? Para que ele pudesse ter essa evolução, para que ele pudesse dar continuidade na sua jornada, né? Então, a gente vê aqui a questão de não pedir para nascer remete a uma questão assim de passado, né? Você vai falar em vida passada, fala, como vida passada? Não lembro de nenhuma vida passada, né? De fato, nós também não lembramos, né? Devido a essa dádiva que nos dá o Pai, né? Desse esquecimento, né? Esse esquecimento é proposital, né? Porque a gente não poderia estar convivendo com uma pessoa que hoje é nosso filho, que foi nosso grande inimigo no passado, né? Não haveria condição de reatar, de reconciliar com esse espírito, porque viria à tona tudo aquilo que nós passamos no passado, né? E muitas vezes aquilo foi muito doloroso, né? Então a gente não teria condição de tocar a nossa existência projetando um perdão, um entendimento, né? Uma amizade, né? Se a gente soubesse que ali estaria um inimigo nosso, né? Então, a lembrança do passado, eu não me lembro, não vivi antes, né? Isso não quer dizer, se você não lembra, que você não viveu antes, né? Então, fica aquela pergunta, né? Onde é que você estava e o que fazia no dia 28 de agosto de 1922? Ou seja, um ano atrás, exatamente, né? A gente só poderia lembrar que foi uma data especial, o meu aniversário, a data de casamento, uma viagem inesquecível. Caso contrário, a gente não vai lembrar. Então, se eu não lembro uma coisa que aconteceu um ano atrás, ou 2 meses atrás, eu também não vou lembrar de uma encarnação passada, né? Então, esse esquecimento é uma coisa bastante relativa, né? Dizer, eu não lembro da encarnação passada. Mas você não lembra nem da coisa que você comeu ontem, né? O pessoal brinca, né? Então, porque a nossa memória realmente ela não ajuda nesse sentido, né? Não dá para saber o que estava fazendo no dia 28 de agosto do ano passado, né? Ninguém aqui vai, de sã consciência, eu estava jantando na casa do meu cunhado, coisa que eu valha, né? Mas a coisa é bem isso, né? Vamos lá. Então, veja, então, o esquecimento tem esse detalhe relativo, né? Que é essa questão de eu não lembrar a encarnação passada, mas eu não lembro nem de um acontecimento recente na minha vida, né? Então, Joana de Ângeles, ela fala da família, numa frase que eu acho bastante inspiradora e esclarecedora, que ela fala: a família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Então, essa felicidade e essa dor acabam se alternando, porque a gente não vai ter felicidade o tempo todo, nem a dor o tempo todo, né? São altos e baixos, né? Então, é nessa hora que a gente vai aprendendo com esses embates, né? É a escola de aprendizagem e redenção futura. A vida em família é oportunidade sublime que não deve ser descuidada ou desprezada, né? Então, é o que eu digo, a gente tem que ter cuidado para aproveitar essa oportunidade, né? E não desprezar, né? Se a gente tem essa consciência, evidentemente, né? Bom, aqui, o que mais podemos falar sobre isso aí? Então, veja,
E quando a gente tem, então, essa consciência que nós estamos numa família, né, que ela está servindo de escola para a gente, né, a gente está aprendendo com ela e está podendo ensinar também, né, são condições que cada um vai estar num estágio, né. Então, quando a gente acorda para essa realidade, então a gente começa a assumir um papel dentro da família, né, que é desse entendimento, que é da tolerância, né, da indulgência, né, de você não ser o primeiro a colocar o fogo na coisa, né, pelo contrário, você vai lá com o balde d'água, né, porque você sabe que aquilo tudo são questões que levam você para o aprendizado, né. Agora, se você é o primeiro a discutir, o primeiro a arriscar o fogo, como diz o outro, né, então não dá, então não tem condições. Agora, se a gente tem um pouquinho de consciência, né, como aqui a maioria de nós já temos algum esclarecimento, porque estamos na doutrina já há algum tempo, nós já temos essa condição de ter esse papel, de assumir esse papel dentro da família, né. Olha, eu não estou dizendo que é fácil, não, né? É bem difícil, porque a gente também acaba sendo envolvido emocionalmente por certas questões, então às vezes as coisas extrapolam, né? Mas é preciso que a gente retome o nosso equilíbrio, né, e possa perceber o quanto a gente é importante naquele instante dentro da família, né? No Livro dos Espíritos, na questão 775, é perguntado, né, Allan Kardec perguntou aos espíritos, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família, né? Ele fala, uma recrudescência do egoísmo. O que é isso? É o crescimento do egoísmo, né? Ele se torna mais intenso, né? Ou seja, seria a própria falência, né? Porque nós estamos aqui para combater o egoísmo, não para exaltá-lo, né? Não para que ele possa crescer, né? Ele é o lado do orgulho, né? São duas coisas que a gente tem um combate ferrenho, são essas coisas, né? O egoísmo e o orgulho, que são pais de muitos defeitos nossos, né? Olha, a família é o alicerce da sociedade e nela se assenta a base da harmonia dos povos. Então, veja, como diz aí fora, a família é a célula máter da sociedade, né? É aquele núcleo onde nós temos a oportunidade de criar a paz, a harmonia, né? E, logicamente, todas as famílias reunidas vão formar uma sociedade, né? Então, o que ele fala aqui, assenta a base da harmonia dos povos, né? Então, num país onde tem várias famílias que têm harmonia, aquele país vai ter harmonia, né? Por comparação, não é isso? Então, a gente deve estar atento a isso. Então, esse relaxamento dos laços de família, quebrar essa questão, é um retrocesso para nós, né? Então, é uma coisa que a gente não deve permitir, né? Pelo contrário, nós temos que lutar para que esses laços possam cada vez mais estar mais apertados, estar mais fortes, né? Para que haja essa harmonia, né? E essa paz dentro do lar. O Santo Agostinho, que deixou vários ensinamentos, inclusive no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, que ele fala o seguinte, aos que nos criam dificuldades no grupo familiar, somos convidados à abnegação e ao perdão para com eles, né? Ele está falando para quem? Para nós que já temos alguma luzinha já, né? Algum esclarecimento, algum ensinamento que nós já aprendemos alguma coisa. Então, veja, convidados à abnegação e ao perdão para com eles, é essa renúncia que eu disse, esse sacrifício que nós fazemos, né? E como é que nós fazemos isso? Combatendo o nosso orgulho, né? Engolindo o nosso orgulho para poder ser abnegado, para poder entender aquela situação, aquele companheiro, né? E exercer esse perdão para com as pessoas, né? Esse perdão sincero, evidentemente, né? Então ele fala lá, olha, acolhei-os, né? Acolha essas pessoas, portanto, como irmãos, auxiliai-os, e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que, a seu turno, por sua vez, poderão salvar outros, né? Então, veja, quando a gente parte para esse sacrifício
e a gente consegue, de alguma maneira, influenciar pelo exemplo, pelo ensinamento, né? Que uma pessoa também ganhe essa condição, ela no futuro também vai exercer esse papel dentro da família, ou das famílias que ela for constituir, né? Então, é o que ele fala aqui. Salva alguns náufragos que, por sua vez, poderão salvar outros, né? Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9, né? E o irmão José, que é um espírito também, disse o seguinte: se alguém necessita mudar com urgência, em benefício de um melhor entendimento familiar, admita que esse alguém é você, somos nós, né? A obrigação de mais ceder é quem mais compreende. Então veja como é profundo isso aqui, né? Ele está falando o seguinte: se alguém tem que mudar, é você que já entende. Como é que você vai exigir a mudança da pessoa que não tem qualquer entendimento? É difícil, né? Pelo contrário, você não vai discutir com a pessoa na hora que ela está com a cabeça quente, que não vai haver acerto. Então é preciso que você espere uma outra oportunidade, ou tiver calma, que você possa ter a oportunidade de falar com ela, né? De buscar algum entendimento, né? Então veja, então se alguém tem que mudar, somos nós, né? Então a obrigação de mais ceder é quem mais compreende. Então se eu compreendo mais, por obrigação, eu tenho que ceder mais, né? Como é que eu posso exigir que o outro entenda se eu que entendo não sou o primeiro a entender, não dou oportunidade, né? Então é bem isso. Quem mais entende tem a obrigação de ceder, né? De compreender, de perdoar, né? Olha, Santo Agostinho também tem ali no próprio item 9 que ele fala o seguinte: lembrai-vos de que cada pai e cada mãe perguntará Deus, que fizesse do filho confiado à vossa guarda, né? Uma hora a gente vai ser cobrado, né? Porque por mais que a gente seja necessitado, por mais que a gente seja imperfeito, tem uma coisa que nós, pais, né, pai e mãe, a gente tem uma espécie de missão, que são nossos filhos, né? Eles virão e a responsabilidade de orientá-los, de alimentá-los, de dar uma formação moral é nossa, né? Porque se a gente não fizer isso, quem vai fazer é a rua, né? Então ele vai aprender daquele jeito, né? Então a gente primeiro tem que dar essa educação, né? E aproveitar, né, que a criança até mais ou menos 7 anos ela possa assimilar isso melhor, né? Porque passada essa idade a coisa já vai ficando mais complicada, né? Então vejam, os pais são considerados os principais educadores dos filhos, não apenas transmitindo conhecimentos acadêmicos, né, da escola, né, plano de estudo, mas também orientando-os no desenvolvimento de valores éticos, responsabilidade, solidariedade e amor ao próximo. Então são valores que a gente tem a obrigação de ir passando, né, pelo exemplo, né, sempre procurando mostrar a ele realmente qual é o lado bom da vida, é o lado do bem, né? Então veja, o exemplo dado pelos pais é considerado fundamental, sem dúvida, isso aí é fora de questão, uma vez que as crianças absorvem os comportamentos e atitudes daqueles que as cercam, né? Então veja, se a criança estiver num mau ambiente, onde tem exemplos deploráveis, infelizmente essa criança vai assimilar aquilo, né? Agora, se ela estiver num lar minimamente equilibrado, né? Onde pelo menos não importa a condição financeira, mas que o pai dê bom exemplo, essa criança vai absorver aquilo, né? Com certeza. Olá, então a questão, a gente sempre tem que lembrar a questão dessa missão que os pais têm, né? A gente está aqui numa reencarnação de ajustes, de reparação, mas tem essa missão em particular que são os nossos filhos, né? Olha, isso aqui eu achei até meio sem querer num livro do Chico Xavier chamado Paz, né? O livro é meio clarinho, por isso que saiu desse jeito. Mas ele foi editado em 1983 e tem uma lição do Emmanuel que ele fala o seguinte lá: nesse último quartel de século, ou seja, nos últimos 25 anos do século passado, observemos por itens algumas das inovações que dificultam a doação de tempo
entre familiares e amigos íntimos, tais quais sejam a requisição cada vez mais intensa da mulher para o serviço profissional fora de casa. Então, nos últimos anos, a mulher foi trabalhar também, né? Para ajudar na despesa de casa, né? Para assumir um papel que antes era só dona de casa, mas com a evolução do pensamento, ela foi tomando essa liberdade, né? Nada mais justo, né? E então ela também foi trabalhar, foi fazer uma carreira, foi estudar, né? Então ela saiu do lar para isso, né? Até aí nada errado. As desvinculações gradativas ou violentas no campo da vida familiar. Então, quando tem uma família que não há entendimento, então tem essa desvinculação, quer dizer, cada vez mais as famílias vão se separando, né? Porque não há amor entre eles, não há entendimento, não há compreensão, não há perdão, né? Então, isso aí vai afastando um dos outros, né? Os percalços do trânsito. Então, já o próprio Emmanuel falando de trânsito nessa época, né? De fato, o trânsito às vezes tira a gente do sério, né? Então, a gente precisa ter equilíbrio lá fora, né? A intensificação do estudo por necessidade de todas as classes que aspiram a atingir mais alto nível de cultura para a demanda compreensível nas provas de habilitação. E quer dizer isso? As pessoas também estão mais preocupadas hoje também em se aprimorar intelectualmente, em estudar mais, para que possam ter melhores empregos, terem melhores habilidades, né? Então isso também tira a pessoa do convívio familiar, né? Às vezes um pai que tem um emprego, um exemplo, né? Tem um emprego lá modesto, mas ele resolve estudar para tentar melhorar o emprego, então ele vai estudar à noite, né? Então ele acaba saindo, né? Quer dizer, ele podia estar com os filhos, mas não, ele está fazendo um sacrifício em favor da própria família, né? Mas ele não está presente, né? O fascínio da televisão sobre a mente infanto-juvenil, né? A televisão, infelizmente, sempre teve esses dois lados, né? Tem um lado muito ruim, que é essa influência, né? E lógico que aqui nem podia falar de internet celular, porque a internet não existia, o celular estava engatinhando, né? Não é como hoje, que qualquer criança tem um celular, né? Então, já falava da televisão, que tinha esse lado negativo de influenciação, né? E continua tendo, né? As preocupações com o movimento que se convencionou chamar de mercado de consumo. Isso é outro, né? Quer dizer, a gente acaba sendo bombardeado diariamente pelo consumismo, né? Pelo materialismo. Então, a gente fica... televisão, internet, rádio, né? Na rua. Então, a gente acaba ficando envolvido por esse consumismo, né? Então a gente acaba, às vezes, adquirindo coisas que a gente nem precisa, porque criam necessidades para a gente, né? E a gente acaba embarcando nessa, né? Então são preocupações que a gente devia estar fora disso, mas nós estamos mergulhados nelas, né? Então ele fala, todos esses fatores influenciam a vida nos modernos tempos de evolução. Isso falando em 1983, hoje soa como verdade, porque hoje, né, nesses termos piorou bem. Não é isso? Então, veja, continuando aqui. Então, ensina a doutrina que há dois tipos de parentela, né? Dois tipos de família. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corpóreos, pelos laços materiais, a família material, né? Então, ele fala que as primeiras permanecem unidas para sempre, as famílias espirituais, nos planos físico e espiritual. As segundas podem desvincular, ainda mesmo durante o período de uma encarnação. Então, olha, veja bem, a gente acaba aqui reencarnando numa família onde nós temos muitos devedores uns dos outros, mas há aqueles espíritos que estão conosco que já são companheiros de vários anos, de várias encarnações, né? Então, com esses companheiros nós já temos alguma ligação melhor, já é parte da família espiritual, né? Por isso que ele fala aqui nos planos físico e espiritual, né? Então são com ele aqui e possivelmente vão continuar com ele do outro lado, né? As segundas, que são as famílias materiais, fala que elas podem se desvincular ainda mesmo durante o período de uma encarnação, ou seja, nessa vida essa família se desmantela porque não há qualquer entendimento entre eles, né? Logicamente terão que voltar em outras situações até que a coisa se resolva, né? Tá certo? Então veja,
a gente falar um pouquinho da família espiritual, por exemplo, por que ele dá mais importância à família espiritual, né? Porque a família nossa material, ela é assim, logicamente que é temporária, dura essa encarnação, que perante a eternidade é um piscar de olhos, né? Mas esses laços que a gente vai fortalecendo para a família espiritual, esses espíritos conosco, um dia, nós faremos parte de uma grande família, onde nós, quando nós tivermos a graça de não mais necessitar de reencarnarmos, né, a gente vai ter um trabalho sublime, né, porque contamos com companheiros de um nível superior, né, e nós talvez estejamos nesse mesmo nível, vai demorar um pouco, mas a gente vai chegar lá, né, para que a gente possa tocar as missões confiadas por Deus a esses espíritos, né? E trabalho não vai faltar, porque sempre haverá alguém sofrendo, chorando, e então esse trabalho ele é incessante, né? Então a gente vai ter a graça de ter esse trabalho, cujo salário é a alegria, é a paz de espírito, né? E a consciência do dever cumprido, né? Aquele episódio que Jesus, né, que eu vou até ler, que é o que está no Evangelho lá, fala: chegaram então sua mãe e seus irmãos, e ficando do lado de fora, mãe e irmão de Jesus, né, ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo, né. Jesus estava reunido com uma multidão, né, e então havia uma multidão sentada em torno dele, né. Aí disseram para ele: eis que tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e te procuram. Ele perguntou: quem é minha mãe e meus irmãos? E, repassando com o olhar aos que estavam sentados ao seu redor, disse: eis minha mãe, os meus irmãos e os meus irmãos, né? Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe, né? Está lá em Marcos, capítulo 3, versículos 31 a 35. Muitas pessoas interpretam isso como que Jesus desprezou a família dele, material. Não, negativo, né? Porque ele mesmo falou: honrai pai e mãe, né? Então, ele não podia nunca ter esse desamor com a família, né? Agora, o que ele quis demonstrar aí, que Jesus aproveitava dessas situações para deixar uma lição, né? E ficava marcante, né? Porque ele dizia o seguinte: a nossa família é a humanidade, né? Nós todos somos irmãos perante Deus, né? Porque Ele é o nosso Pai Criador, né? Então, essa família é a família universal, né? Então, é a família que nós temos que ajudar, que nós temos que entender, compreender, aceitar, não só a nossa família material, nossa casa, né? É o nosso vizinho, é aquele companheiro de trabalho que a gente, às vezes, tromba lá, né? Não se dá muito bem, né? Um companheiro de escola, ou mesmo no trânsito, essa coisa toda. Então, ter esse entendimento de boa convivência com todos, né? Porque todos são nossos irmãos, né? E finalizando, gente, eu vou falar um pouquinho aqui do Evangelho no lar, né? A prática do Evangelho no lar é muito importante, né? Então a gente tem que procurar ter essa atividade, né? Criar esse hábito de semanalmente nos reunirmos, né? Com os familiares, logicamente com os que queiram, evidente, você não vai forçar ninguém a fazer Evangelho, né? Mesmo que você faça sozinho, mas faça, né? Onde você, como eu disse aqui, ó, o Evangelho no lar, realizado semanalmente, reunindo os familiares, tem como objetivo não só o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mas a união dessas pessoas através de ensinos contidos ali, compartilhando a sua compreensão. Então a gente vai pegar o Evangelho, ler um trechinho, e a gente vai debater ali, né? Cada um entendeu daquela lição, né? Então isso aumenta a nossa compreensão, né? Que fará com que haja mais entendimento, mais paz e carinho entre os componentes do lar, né? Então isso faz com que a gente comece a ter um entendimento, né? E comece a ter esse amor um pelos outros, né? Comece a ter, não, aumenta, né? Porque a gente já tem, né? É uma atividade que, feita com regularidade, atrairá bons espíritos pelos propósitos sinceros de seus moradores.
ganhamos com isso mais proteção e orientações em forma de intuições e inspirações. Então a gente acaba ganhando uma aura protetora sobre nossa casa, né? Então evita de que espíritos com más intenções, né? Espíritos imperfeitos acabam nos sediando, né? Então a gente cria essa proteção, né? Mas isso ela tem que permanecer não só na nossa casa, né? Quando nós saímos para a rua, né? A gente está sempre alerta, né? Com relação a tudo isso. Então a gente não pode ter aquele entendimento em casa e fora ter outro. Está errado, né? Ter o mesmo entendimento. Tá certo? Eu acho que eu tinha que falar, eu falei na nossa exposição. É isso que eu tinha para hoje. Tá bom? Agradeço a paciência. Vamos partir agora para a nossa segunda